Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre geocercas, as chamadas cercas virtuais. O que é uma cerca virtual? Vou dar um zoom aqui no meu veículo, vou clicar aqui em geocercas. Isto aqui é uma cerca virtual, é um perímetro que você cria aí pela plataforma, pelo sistema, onde você pode configurar algumas notificações dentro deste perímetro, como por exemplo o que vamos ver neste vídeo, notificação de entrada e saída da cerca virtual, ou seja, toda vez que o veículo entrar ou sair dentro deste perímetro, eu recebo uma notificação nos meus canais de notificação, e-mail, Telegram, aplicativo, web, entre outros, ok? Então vamos lá. É um pouco mais difícil do que criar as notificações que a gente já vem fazendo, ok? Não que seja difícil criar notificação, na verdade eu acho extremamente fácil, então a geocerca é menos fácil do que criar uma notificação. São 3 passos. O primeiro passo, eu preciso criar uma geocerca. Eu vou vir aqui em opções, geocercas, vou clicar no sinal de mais, eu vou dar um nome para minha geocerca, vai ser o nome que vai identificar ela, o bairro, a cidade, etc. Eu vou colocar aqui casa, eu vou criar uma mais ou menos em volta de casa. Não tem muita lógica, né? Porque o veículo já vai notificar quando liga e desliga, etc. Mas só para exemplificar melhor aqui, eu vou criar uma para toda vez que o veículo sair do perímetro de casa, eu receber uma notificação de entrou ou saiu aí da cerca virtual. Vou clicar aqui agora em área, ok? Ele já abriu aqui para mim a região do mapa onde eu estou. Então, se eu quero facilitar minha vida, vou fechar tudo aqui, eu já abro a região onde eu quero criar a geocerca, seja por aqui ou eu posso clicar em cima do veículo também. Clico em opções, geocerca, clica no sinal de mais, vou dar o nome aqui novamente, clica em área e ele abre exatamente onde eu estou no mapa aqui atrás, ok? Então, se você quer facilitar, já navega pelo mapa por aqui, ou clica em cima do veículo, etc. Então, eu sei que meu veículo já está aqui nesta rua. Vou vir aqui em cima, vou clicar em... Na verdade, tem 3 opções. Vamos ver a primeira opção, polígono. Polígono, eu vou dando um clique de cada vez. Quando eu quiser encerrar minha cerca, eu posso dar 2 cliques. Se eu quiser começar de novo, eu clico novamente e começo, certo? Então, errei. Eu posso clicar também aqui para poder fechar, tá? Eu posso fechar aqui, eu posso dar 2 cliques, tanto faz. Se eu quiser começar de novo, eu clico fora. A segunda opção é o círculo. Eu dou um clique, solto o mouse e ele vai criar o círculo e eu dou mais um clique para poder encerrar. Se quiser criar de novo, dou um clique, solto o mouse e arrasto, certo? Ele cria um ciclo para mim. A terceira opção e a menos usada é a polilinha, ela é um pouco complicada de usar, ela não tem fechamento, então você pode dar 2 cliques, ela não fechou, ela criou a cerca, está criada, mas não está fechada, então não sei ainda como é o comportamento para essa notificação aqui, como funciona essa cerca, porque ela não tem um perímetro criado. Então, fico com a primeira opção, polilinha, e posso criar aqui uma cerca, posso dar 2 cliques para poder encerrar. Aqui em volta de algumas casas aqui onde eu estou no centro, se sair deste perímetro eu recebo uma notificação. Se eu quiser editar, eu posso clicar na linha também e arrastar, ok? Fica um pouco mais fácil aí para mim poder editar posteriormente. Vou salvar novamente e vou fechar. Vou clicar aqui em geocercas, dá para ver ela aqui, só que ela está dentro de outras geocercas. Não há problema nenhum, mas se você quiser diferenciar isso, eu vou editar ela para vocês verem. Eu vou clicar aqui em opções, vou clicar em geocercas, vou clicar em cima dela que eu criei, editar. Agora eu vou aqui em atributos. Vou criar um novo atributo no sinal de mais. Aqui em nome eu vou escolher cor. E vou escolher uma cor para minha geocerca aí para diferenciar ela das outras. Vou clicar aqui em salvar, fechar, salvar novamente e fechar, e ela já mudou de cor ali, ok? Então, você pode ter várias geocercas dentro de uma geocerca. Isso aí para empresas é muito bacana este recurso. Bom, criei a geocerca, já é o bastante? Não, é apenas o primeiro passo de 3 passos. O segundo passo, eu preciso atribuir essa geocerca para o veículo que vai receber as notificações dela. Por exemplo, eu vou clicar em cima deste veículo aqui, vou clicar aqui na engrenagem, vou clicar em geocercas e ela está aqui, eu tenho que marcar ela, certo? E isso está aparecendo para mim aqui porque eu criei essa geocerca, certo? Se o seu usuário, se o seu cliente for tentar marcar, não vai aparecer para ele. Então, você tem que fazer o seguinte, se você quer criar a geocerca para o seu cliente, para o seu usuário final monitorar, você vai em opções, usuários, clica em cima do seu usuário,
clica aqui na quarta opção geocerca e marca para ele. Repare que tem mais geocercas que não apareceu para mim. Por quê? Mesmo eu sendo administrador, não está marcado. Eu posso marcar para mim se eu quiser, aí quando eu clicar no veículo vai aparecer. Então vamos lá para não confundir. Eu atribuo a geocerca para o usuário para ele poder marcar e desmarcar a hora que ele quiser, certo? Porém, tem que estar atribuído para o veículo de qualquer forma, certo? Para garantir que vai funcionar perfeitamente a geocerca, você atribui tanto para o usuário, marca para ele a geocerca dele e marca para o veículo dele a geocerca dele, assim não vai ter problema. Geocerca é algo um pouco pessoal, então seu cliente também pode criar a geocerca, pode estar encaminhando este vídeo para ele, ele pode criar a própria geocerca, lembrando que ele precisa ter permissão para isso. Aqui em permissões não pode estar marcada a opção somente leitura. Então ele pode criar a própria geocerca, ou você cria para ele, atribui para ele e atribui para o veículo dele para não termos problemas, ok? Geocerca é quando o veículo entra ou sai dentro de uma cerca virtual, não é o usuário, é veículo. Então, obrigatoriamente, diferente das outras notificações, tem que estar marcado no veículo aqui a geocerca dele para receber as notificações. Bom, criei a geocerca, atribuí para o meu usuário, atribuí para o meu veículo. Já vai funcionar? Ainda não, porque eu não criei as notificações. Então, por isso que é um pouco mais difícil do que qualquer outra função aqui da plataforma, qualquer outra notificação, porque agora eu tenho que criar a notificação de entrada e saída dessa geocerca, ok? Ou melhor, desta não, de todas, em gerais. Eu crio uma única vez também, né? Geocerca eu crio uma para cada circunstância, a notificação eu crio uma única vez. Eu vou vir aqui em opções, notificações, ela está criada aqui, eu vou excluir para criar novamente, mas é bem fácil, é só clicar aqui no sinal de mais. Aqui em tipo, escolhe aqui entrada na cerca virtual, marca a opção de todos os veículos para garantir, salva e cria novamente saída da cerca virtual. Marca a opção de todos os veículos. Essa opção de todos os veículos é para você atribuir somente a notificação para o usuário. Você não precisa atribuir a notificação para o veículo, ok? Repare que eu não estou falando mais de geocerca, eu estou falando de notificação de geocerca, porque eu falei que a geocerca tem que ser atribuída para o veículo. Já a notificação não precisa, ok? Salvo. Então, criei aqui entrada na cerca virtual, saída na cerca virtual. Agora, eu vou atribuir para o usuário que quer receber essa notificação. Eu clico em cima do meu usuário, clico em notificações e atribuo para ele aqui entrada na cerca virtual. Na verdade, esse aqui já tinha uma atribuída, mas não tem problema, tá? E saída na cerca virtual. Só marcar, eu vou desmarcar aqui para não dar duplicidade. Vou escolher outro aqui para mostrar para vocês. Melhor, aqui eu estou em geocercas, notificações, aqui entrada na cerca virtual e saída da cerca virtual. Toda vez que ele entrar ou sair na cerca, qual cerca? A cerca que está atribuída para ele, certo? Eu vou prolongar um pouco mais esse vídeo porque estamos falando de duas coisas diferentes, de notificações e de geocercas. Notificação eu crio uma vez, certo? Em opções notificações, marco a opção todos os usuários e atribuo ela para os meus usuários. Se eu atribuir aqui para a notificação para ele de entrada e saída de cerca, ele vai receber notificação? Não, por quê? Porque ele não tem uma cerca, ele não tem nenhuma. Eu preciso vir no veículo dele, no caso, tem que achar o veículo dele que não está aqui, certo? Clicar no veículo dele, clicar na engrenagem, clicar em geocerca e marcar a geocerca que ele vai receber notificação, certo? Para garantir, eu também atribuo para ele aqui em geocercas. Então, para não confundir, notificação eu crio uma única vez, atribuo para o usuário, ele não vai receber as notificações, ele precisa ter uma geocerca criada, você atribui para ele e atribui para o veículo dele. Parece um pouco complexo, realmente, até entender pode demorar um pouco, mas o funcionamento é simples. Cria a geocerca, atribui para o usuário e para o veículo para não confundir. É claro que você vai atribuir para o veículo somente a geocerca que for correspondente a ele, ok? Então, de repente, você pode colocar aqui não o nome do bairro, não o nome da cidade, o nome do bairro e da cidade, mas o nome do seu cliente. Ou você pode liberar para ele fazer
isso daqui. Você pode liberar para ele criar a geocerca, ele atribuir, para não ficar milhares de geocercas aí na sua conta. E vou mostrar para vocês como que funciona. Está aqui as notificações do aplicativo, a entrada na cerca virtual, o veículo e a cerca que eu dei o nome de casa, ok? Aqui por Telegram também, aqui a saída da cerca virtual, ele salva o horário tudo certinho. No caso, eu só entrei e saí, dá para ver pelo horário aqui, só para mostrar que está funcionando. Aqui por Telegram também, essa mesma notificação aqui, saída da cerca virtual, entrada na cerca virtual, o nome da cerca. Eu posso ter várias cercas para um veículo, não tem problema. Vou clicar aqui, vamos ver pela plataforma web, fica aqui no canto esquerdo, ok? O veículo, entrada na cerca virtual casa, saída na cerca virtual casa, e aqui há quanto tempo que aconteceu esta notificação. Sobe a janelinha aqui também que não deu tempo de eu salvar. Bom, se precisar, farei mais vídeos sobre geocercas, ok? Pois possa ser, não tenho certeza, mas possa ser que algum rastreador funcione com a notificação do tipo alarme, ok? Notificação, mas ao invés de escolher a entrada na cerca virtual, eu escolho alarme. E aqui sim eu escolho entrada na cerca virtual, ok? Mas isso não ocorreu com o meu dispositivo, eu uso um rastreador TK, então acredito que na maioria não vai ocorrer. Se ocorrer, você já pode tentar isso, ou caso contrário, eu estarei sempre atento e gravando novos vídeos sobre geocercas, porque é um assunto um pouco complicado. Muito obrigado e até a próxima.